Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. A santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Até aqui. Meus irmãos, hoje nós veremos as perguntas a respeito da identidade de Jesus que o Senhor fez aos seus discípulos, perguntando em duas esferas: o que os homens achavam e o que os discípulos achavam. Veremos o que significa a expressão Filho do Homem e veremos o porquê destas perguntas. Veremos ainda que não havia consenso na resposta com relação ao povo, aquilo que o povo achava, estando todas elas erradas. Depois nós veremos a pergunta pessoal do Senhor Jesus aos discípulos e veremos os artigos definidos que definem a resposta correta e os termos Cristo e Filho de Deus vivo. Charles Spurgeon, ele escreveu, na realidade ele pregou e proclamou uma vez dizendo o seguinte: Cristo deve estar sempre em primeiro plano e nossos sermões devem conduzir as pessoas a Ele, ou farão mais mal do que bem. A minha oração é para que a mensagem de hoje possa fazer bem aos irmãos, os conduzindo a Cristo com fé, admiração, louvor e gratidão. Vamos ver o contexto desse texto, vamos relembrar algumas coisas que nós já vimos. Enquanto estavam num barco, Jesus, ele advertiu os discípulos acerca do fermento dos fariseus e dos saduceus. Os irmãos lembram que os discípulos acharam que Jesus estivesse falando isso porque eles não tinham levado pão, tinham um pão apenas consigo. E Jesus ficou aborrecido com eles, porque além de eles não compreenderem a figura de linguagem que o Senhor estava utilizando, eles ainda imaginaram que a falta de pão pudesse ser um problema para o Senhor Jesus Cristo. Jesus então os lembrou de como que com provisões insignificantes ele alimentou 2 vezes 2 grandes multidões. Na última oportunidade nós aprendemos o sentido da palavra fermento e vimos os riscos do desconhecimento, da má interpretação, do esquecimento das Escrituras, bem como o perigo de possuir uma fé pequena, de manter uma fé pequena. Também aprendemos sobre a importância das doutrinas e vimos por fim o significado do fermento dos fariseus, que era o legalismo e a hipocrisia, do fermento dos saduceus, que é o ceticismo, o racionalismo e o liberalismo, e vimos o fermento da incredulidade de ambos, porque ambos, em sua essência, duvidaram que Jesus era o Messias e queriam um sinal a mais vindo do céu, uma prova inquestionável. Agora, Jesus e os discípulos chegaram a Cesareia de Filipe, como nós vemos no verso 13. Essa era uma cidade gentia. Novamente Jesus está fora de Israel, localizada perto de uma das nascentes do rio Jordão, cerca de 40 quilômetros ao norte do Mar da Galileia, com o Monte Hermon ao fundo. E o Monte Hermon, os irmãos lembram, a sua extremidade é coberta de neve quase o ano inteiro. Então um teólogo diz que era uma paisagem de inesquecível beleza, um local inteiramente adequado ao propósito para o qual Jesus desejava utilizá-lo, ou seja, para a oração. Isso está registrado, a questão da oração, em Lucas 9.
E não somente para isso, mas também para comunicar instrução aos seus discípulos. Uma vez que estavam afastados das multidões, uma vez que estavam descansando, estavam num lugar sereno, então Jesus poderia discipulá-los de uma forma mais pessoal e mais profunda. Marcos, ele registrou esse diálogo de Jesus durante a viagem. E Lucas, ele registrou que a conversa aconteceu enquanto Jesus orava e não havia mais ninguém com eles. Mateus, por outro lado, ele não foi tão exato com relação à menção do tempo, quando que isto aconteceu. Mas os três evangelistas, eles registram a mesma narrativa. É bem possível que Jesus, naquela viagem, durante aquela viagem, tivesse parado em algum lugar para orar. E neste momento, então, tenha feito as perguntas aos seus discípulos. É interessante que a gente vê os críticos dizendo: olha, a Bíblia tem discordâncias, tem contradições. Você nota que um evangelista diz que foi num momento e outro que foi no outro, como se esses momentos não pudessem ser juntos, intercalados, e cada discípulo não tivesse a liberdade de, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, registrar a sua perspectiva daquele momento. Ainda falando sobre contexto, os ensinamentos deste capítulo são muito importantes, porque eles são palavras, são ensinamentos proferidos num tempo, como eu falei, de tranquilidade, numa terra onde poucos conheciam Jesus. Ou seja, isso é importante porque a confissão que é feita a respeito de Jesus seria uma confissão muito perigosa para ser feita no meio do povo judeu que aguardava o Messias. E esse momento de discipulado, ele acontece entre o período da última atividade pública de Jesus na Galileia e a sua entrada triunfal em Jerusalém, onde inicia a sua paixão. Então, é um momento importante no contexto redentivo da história sagrada. Foram acontecimentos que antecederam o sofrimento de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. O seu discipulado foi uma continuação dos ensinamentos registrados antes, mas que agora eles podiam ser comunicados com maior ênfase, porque Jesus dispunha, como eu falei, de mais tempo a sós com os discípulos. E então ele passou a revelar algumas coisas importantes e interessantes. Ele passou a revelar sobre o que seguir os seus passos acarretaria na vida dos discípulos. Ele começou a proclamar que a vitória viria, mas não pelo meio do caminho que os discípulos esperavam. Aquela expectativa de um Messias, libertador, guerreiro, político. Para entender esse texto, meus irmãos, é necessário nós não vermos mais do que está presente nele. Ou seja, a confissão de Pedro, ela não era nem teológica, nem experiencialmente madura. É uma confissão correta, mas nós não podemos imaginar que Pedro, neste momento, tivesse plena convicção do significado, nem os discípulos, porque Pedro responde em nome dos discípulos, que eles tivessem plena convicção do que estaria envolvido em aquele homem ser de fato o Messias, o ungido, o Filho de Deus. Eles entendiam partes disso. Eles estavam no caminho, mas precisavam ainda compreender mais coisas e ser ensinados em mais coisas. Após a confissão, notem, no verso 20, Jesus pede silêncio a respeito, que isso ainda não fosse proclamado. Uma das razões para isso é exatamente a falta de um pleno entendimento dos discípulos a respeito desta confissão. Uma outra questão era que a divulgação de que Jesus era o Cristo antes do único sinal que ele daria, o sinal do profeta Jonas, de que ele ressuscitaria, poderia levar ao entendimento errado e até uma crítica
errada a respeito do que estava sendo proclamado. Então Jesus ele pede silêncio a respeito e começa a instruir os seus discípulos a respeito do seu sofrimento e da sua rejeição e o que isso tudo exigiria deles. Não seria uma jornada fácil. O fato de Jesus ser o Messias, leva inevitavelmente à sua autorrevelação como o Messias sofredor, o servo sofredor. Não o Messias triunfal, mas o servo sofredor. Além disso, o sofrimento deste servo não é apenas redentor, como nós vamos ver no capítulo 20, mas ele também é exemplar. Ele era um exemplo para os discípulos, como nós veremos nesse próprio capítulo 16, a partir do verso 24. E assim nós notamos o porquê Jesus pede o silêncio dos discípulos. Eles tinham ainda muito o que aprender sobre aquilo que Deus, o Pai, iria fazer por meio de Deus, o Filho. E nós notamos isso, inclusive, porque Jesus, neste capítulo, ele corrige várias vezes os seus discípulos. Assim, meus irmãos, esse é o contexto desta passagem. Vejamos em segundo lugar, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Vamos falar um pouco a respeito de Filho do Homem. O que significa isso? Essa expressão em hebraico ou aramaico, ela significa simplesmente mortal, ser humano. Somente Jesus, ele referiu-se a ele mesmo sobre esse título. Esse, podemos dizer, era o título preferido de Jesus, falar a respeito de si mesmo. Ele gostava de usar essa expressão, o Filho do Homem. Esse título expressava a princípio a relação de Jesus com a gente, com a humanidade, com o homem. Ele foi totalmente humano, homem perfeito. E isso é muito importante. Ele foi, isso é importante para nós entendermos a parte da sua obra, né, de redenção. O Filho do Homem, ele veio em extrema humildade, era um homem humilde que levava uma vida de pessoa comum, comia, bebia, inclusive foi julgado como glutão e bebedor de vinho, e julgado também como amigo de pecadores, um dos títulos mais gloriosos do Senhor, amigo de pecadores, porque nós somos pecadores, e ele se aproxima de nós com esse título. Jesus, em sua simplicidade, era um homem que não tinha onde reclinar a cabeça. Era uma pessoa sem direitos, uma pessoa que se submeteu plenamente a Deus, mas se submeteu também plenamente e padeceu injustiças nas mãos daqueles que tinham poder político naquele momento histórico. Ele seria entregue nas mãos de homens ímpios que iriam julgá-lo, iriam comprovar a sua inocência e mesmo assim condená-lo e matariam. Entretanto, Jesus, este Filho do Homem, ele também está ciente da sua glória. Ele não está descobrindo estas coisas, ele sabe quem ele é. Por isso ele também afirmou: vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Ele fala isso no capítulo 24 e no capítulo 26. Ele se assentará no trono da sua glória, capítulo 19. Ele virá na glória do seu Pai, capítulo 16, que nós veremos à frente. E ele ordenará que os seus anjos ajuntem do seu reino todos os escândalos e aqueles que praticam iniquidade e os lancem fora. Nós vimos isso no capítulo 13. Profeticamente, essa expressão, Filho do Homem, ela estava ligada a Daniel, a profecia de Daniel, capítulo 7, que diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal,
que não será destruído. Que não será destruído. Ou seja, um servo sofredor que padeceria, que seria humilhado, mas retornaria com grande poder e grande glória e viria das nuvens dos céus, reinando sobre todos e separando justos de injustos. Agora veja, meus irmãos, por que essa pergunta de Jesus? O nosso Senhor, quando faz essa pergunta, Ele faz não porque Ele não conhecesse a resposta. Jesus sabia muito bem o que a multidão pensava. Jesus sabia muito bem o que os discípulos pensavam. Ele conhece o coração dos homens. Ele também não fez essa pergunta tentando ouvir alguma coisa elogiosa de si mesmo. Às vezes nós fazemos perguntas assim, não fazemos? A gente quer ouvir a pessoa dizer algo bom a nosso respeito, né? É o que um casal, principalmente a esposa, faz. Como é que eu fico com essa roupa? Ela sabe que ela está bonita, mas é que ela quer que você diga: não, você ficou muito linda. Jesus não estava fazendo isso. Jesus não precisava de bajulação e não precisava desse tipo de elogio, adoração. Ele conseguia distinguir e discernir o coração e os pensamentos dos homens. Observe que ele nem mesmo mostrou muito interesse na resposta com relação ao que a multidão pensava sobre a sua primeira pergunta. Ele usa essa resposta como uma escada para chegar nos discípulos. Ele sabia que os fariseus e os líderes religiosos o odiavam. Ele sabia que as multidões, elas o seguiam, mas elas seguiam por interesse próprio, buscando alguma coisa dele, buscando algum milagre, buscando alguma solução de algum problema. Assim como multidões e multidões hoje, naquilo que se chama igreja, são confundidos com cristãos, mas que só estão atrás do Senhor Jesus por causa de algum benefício, algo que Ele possa dar. E se fosse Jesus, Buda, Maomé ou qualquer outra coisa, eles também estariam atrás, porque eles só querem resolver o problema deles. E Jesus sabia muito bem disso. O interesse do nosso Senhor estava na fé dos discípulos. O interesse do nosso Senhor estava no desenvolvimento da fé dos discípulos, que estava sendo instruída e fortalecida e formada neste momento. A razão da pergunta, portanto, eram os próprios discípulos. E Deus faz muito disso conosco. Quando Abraão é solicitado, ordenado, melhor dizendo, a entregar o seu filho a Deus, Deus sabia o que Abraão faria ou deixaria de fazer. Deus não estava provando Abraão para descobrir se Abraão tinha fé, porque o nosso Senhor não sabia disso. Mas o nosso Senhor estava mostrando para Abraão a fé que ele tinha. Estava fortalecendo a fé de Abraão. A mesma coisa Jesus está fazendo aqui com seus discípulos, e a mesma coisa Ele faz conosco nas aflições que vivemos. Não é para nós mostrarmos que temos fé para Ele, mas para nós usarmos a fé que Ele nos deu, e para que nós entendamos que possuímos esta fé e possuímos a graça de Deus. A razão da pergunta, então, o propósito dela, segundo Calvino, era confirmar plenamente os seus discípulos na verdadeira fé, para que não se vissem agitados em meio à diversidade de comentários dos homens. Querendo ou não, o ser humano ele é movido por opiniões. Haja vista que hoje você não consegue ver um noticiário sem ter opiniões, né? Mostra uma notícia desde as mais ridículas às mais perversas. E qual a sua opinião sobre isso? Mande sua mensagem. Eu não quero saber a opinião do leitor. Eu quero saber só o fato. Eu não quero saber nem a opinião do jornalista. Eu quero saber só o fato. Mas isso é um meio, né, irmãos, fazendo um parênteses aqui, de opiniões previamente selecionadas serem divulgadas e, de certa forma, então, mover a opinião do povo. E Calvino está dizendo aqui que o Senhor Jesus não queria que a opinião dos discípulos fosse movida pela opinião dos outros, mas que eles tivessem a fé
firmados naquilo que eles viam e sabiam. Jesus, ele não queria simplesmente então saber o que os outros estavam dizendo a respeito dele, mas corrigir na mente dos discípulos qualquer má interpretação sobre a sua missão, para que eles se preocupassem em ter bem claro quem Jesus era. Afinal de contas, sobre esta pedra o Senhor edificaria a sua igreja. Então, a opinião dos discípulos que vai ser proclamada e que chegou até nós era importantíssima, para que eles se preocupassem também com a própria salvação. Afinal de contas, esta confissão é a base da nossa salvação. Para que se preocupassem com o sucesso da sua pregação, pois seriam eles que pregariam o Evangelho ao mundo. Portanto, eles deviam saber bem quem Jesus realmente era. Porque a resposta correta ou incorreta a essa pergunta, ela é decisiva para a existência ou não da comunidade de Jesus na terra, a igreja. A igreja. Notemos que não havia consenso. Jesus perguntou quem as pessoas pensavam que ele era, e 4 respostas foram dadas: João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. Observe que os discípulos relataram somente aqueles que falaram bem do nosso Senhor Jesus Cristo, falaram com respeito dele, ainda que estivesse errado, porque também haviam muitas opiniões negativas. Os próprios parentes de Jesus, eles declaravam que ele deveria estar louco. Outros se escandalizavam por causa do seu convívio com publicanos e pecadores. Os líderes religiosos, como vimos, e os políticos o consideravam alguém perigoso, um revolucionário, um entusiasta, uma fraude, um blasfemo. Até de estar a serviço do maioral dos demônios, ou de ter ele próprio demônio, Jesus foi acusado. Não havia consenso. As opiniões sobre a sua identidade estavam todas divididas, e aí um puritano diz: a verdade é uma só, mas aqueles que divergem da verdade normalmente divergem entre si. Por isso, várias opiniões. Alguns achavam que ele era João Batista. Veja, por que eles imaginavam isso? Nós devemos lembrar que eles não tinham os meios de comunicação modernos, e as notícias, elas demoravam a circular. E a notícia sobre a morte de João Batista muito provavelmente não teria alcançado a todos. Outros nem conheciam João Batista pessoalmente. Então, quando aparece Jesus pregando como um profeta, alguns poderiam acreditar que agora encontraram o profeta a respeito do qual haviam ouvido falar. Ah, esse é o João. Outros sabiam de fato que João havia morrido e imaginavam que ele havia ressuscitado dos mortos. Esse é o caso do pensamento de Herodes, por exemplo. Outros achavam que Jesus não era João Batista, mas que fosse Elias. Eles lembravam que o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, ele havia predito o retorno de Elias, dizendo o seguinte: eis que eu lhes enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Capítulo 4. E eles então viam Jesus, notem, como esse Elias, esse precursor do Messias que viria. Não tinham entendido que o precursor era o João Batista. Outros ainda pensavam que ele fosse Jeremias. Note, o Antigo Testamento ele não diz nada a respeito de um retorno de Jeremias, mas algumas traduções judaicas ensinavam que ele reapareceria na época do Messias. O livro apócrifo de 2 Macabeus fala algo a respeito de Jeremias ter escondido o tabernáculo e a arca do Senhor numa caverna, e que ele traria isso à tona em determinado momento. É possível também
que outros tenham sido convencidos pela mistura da autoridade com o sofrimento, que eram duas características do ministério de Jesus Cristo que foram muito bem exemplificadas por Jeremias, um profeta que tanto desafiou a nação a se arrepender, como foi chamado de o profeta chorão. Havia ainda outros que acreditavam que Jesus fosse um dos profetas, qualquer um deles. Muitos esperavam precursores proféticos e associaram então Jesus a diferentes figuras da história de Israel. Agora observe, meus irmãos, o povo reconheceu Jesus como um e não como o enviado de Deus. Isso é muito importante. Eles identificaram Jesus como um vulto do passado, em vez de reconhecê-lo como uma personalidade ímpar. E continham então perigosas e enganosas meias-verdades no seu pensamento, porque embora Jesus possuísse algumas características de cada um desses grandes homens, ele transcendia a todas elas. Notamos então que estes homens tinham opiniões boas, porém opiniões erradas. E hoje as pessoas têm se satisfeito com opiniões boas a respeito de Jesus, e têm dito que isso é cristianismo, quando são opiniões erradas. Observe que algumas opiniões eram aparentemente boas, indicando o respeito que as pessoas tinham pelo Senhor. É possível que as pessoas tenham opiniões boas a respeito do nosso Senhor e Salvador, mas que essas opiniões estejam erradas. Nós precisamos entender isso, para não achar que todo mundo é crente, que todo mundo que fala qualquer coisa relacionada a Jesus que não seja negativa, logo é positiva. A opinião pública sobre Jesus, meus irmãos, se os irmãos prestaram bem atenção, ela era unânime num ponto: na negação. Nisso todos estavam de acordo. Jesus não era o Messias. Era o precursor do Messias, era João Batista, era Jeremias, algum dos profetas, era qualquer coisa, mas não o Messias. Antes de ter revelado sua glória, apesar dele ter revelado a sua glória nos incontáveis e grandiosos milagres, a sua pessoa e o seu comportamento não coincidiam com a concepção que eles haviam formado a respeito do Messias. E até hoje, meus irmãos, até hoje no mundo, as pessoas costumam dizer que Jesus foi um grande profeta. Ele foi um grande profeta. Isso a gente encontra na boca de ateu, a gente encontra na boca de qualquer outra religião, e a gente encontra na boca de muito pseudo-cristão. Mas se Jesus fosse apenas um profeta e não o Filho de Deus, então ele seria um falso profeta, porque afinal de contas as suas declarações era que ele era igual a Deus, que ele era o Filho de Deus. Então, se ele era apenas um profeta, essas pessoas estão dizendo que ele era um falso profeta, porque mentia. O mundo hoje afirma que Jesus ensinou a mais pura conduta moral, ou que ele foi o maior gênio religioso da sua época, mas limitado, preso à perspectiva do seu tempo como um dos antigos profetas. Que Jesus foi o melhor entre os homens, um homem que falou por Deus, contudo era apenas homem, que ele era bom, mas talvez nem o melhor deles, grande, mas não o mais notável, um profeta sim, mas não o profeta. Afirmam também que ele foi um revolucionário, que abalou as estruturas da religião vigente, ou separam seus atributos afirmando que ele era só amor e não justiça, que ele não julgava nem condenava ninguém. E aí Spurgeon diz assim: o erro tem muitas vozes, só a verdade é única e permanente. Só a verdade é única e permanente.
Em terceiro lugar, vejamos a pergunta pessoal: e vocês, quem dizem que eu sou? Jesus sabia que os discípulos eles não concordavam com nenhuma dessas opiniões relatadas e pediu então a opinião pessoal deles. Esse era o ponto de tudo isso que está acontecendo. Jesus estava pedindo que cada um dos discípulos declarasse a sua opinião a respeito da sua identidade. Era importante que eles tivessem clareza no julgamento que faziam do Senhor. Note que Jesus ele faz a pergunta para todos os discípulos, não apenas para Pedro. E vós, ou na tradução que lemos, mais atual, e vocês, quem dizem que eu sou? Ele não está perguntando somente para Pedro, mas para todos os discípulos. E Pedro então, quando ele responde, ele não responde por si mesmo, mas ele responde em nome dos 12. Ele responde como um porta-voz do grupo. O ponto é, não importa o que os outros dizem, importa o que eu e você dizemos, segundo aquilo que nós cremos. Nós podemos saber muito bem a opinião dos outros a respeito de Jesus, mas o que importa é a nossa opinião a respeito de Jesus. As definições do mundo sobre o Senhor, certas ou erradas, não substituem as nossas definições pessoais, pois é por meio delas que a obra salvífica se faz presente em nosso coração. Hendrickson, ele escreveu o seguinte: a salvação é questão muito pessoal. Todas as pessoas que nos cercam podem nutrir suas opiniões pessoais sobre Jesus, mas o que nós pensamos sobre Ele, eis a questão. Meus senhores, isso é muito importante para nós. Eu espero que você, nesse dia do Senhor, tenha isso em mente e fique meditando sobre isso. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Quem nós cremos que Ele seja? E tão importante quanto isso, se nós afirmarmos que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, nós temos vivido sob essa realidade? Ou isso é apenas uma confissão vazia, que não significa absolutamente nada no nosso dia a dia, que não faz com que nós vivamos, nos movamos, pensemos, reagimos em consonância com isso? Falamos, mas... pastor, a fé é uma coisa, pagar conta é outra. A fé é uma coisa, doença é outra. A fé é uma coisa, mas o meu trabalho, as minhas dificuldades... Não, irmão. Nós somos seres espirituais e importa o que nós pensamos do nosso Senhor. E aquilo que nós pensamos de fato dele, nós devemos viver de acordo. E tudo aquilo que nós fizermos deve estar em consonância com a nossa declaração de fé, ou então a nossa fé é morta. Vamos dar uma olhada nos artigos que definem a resposta correta. Observem que os homens, eles avaliaram Jesus na esfera das possibilidades humanas, quem ele podia ser como um homem. Israel esperava um Messias que traria vitória militar sobre seus inimigos e estabeleceria a paz. Mas o Evangelho, por outro lado, proclama um Jesus que é o Rei libertador prometido, mas muito diferente e muito maior do que o Messias das expectativas populares, porque ele não era apenas um homem libertador, mas o ungido, o Filho de Deus. As pessoas o chamavam de um profeta, mas os discípulos o reconheceram como o Cristo, o Messias prometido nas Escrituras. Os artigos definidos aqui definem e dão ênfase à confissão dos discípulos, feita por Pedro. No original, Pedro usou 10 palavras, e de 10 palavras, 4 são artigos definidos. Literalmente ele o chamou assim, literalmente no grego está assim: tu és o Messias, o Filho do Deus, o vivo. São 4 artigos.
A noção popular de um simples líder político foi substituída pelo conceito de um Messias como o Filho de Deus. Não um Filho de Deus, mas o único, unigênito, de mesma substância. Claro, guardemos aquilo que eu falei no início. Os discípulos até esse momento, sem o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo, eles não tinham toda essa percepção, mas nós podemos ter. Os artigos aqui, meus irmãos, fazem toda a diferença. Faz toda a diferença. Vejamos essas expressões. Primeiro, o Cristo. Muitos falam de Jesus Cristo sem perceber que esse título, Cristo, é realmente uma confissão de fé. Esses tempos eu até falava com o irmão e ele me lembrou, pastor, nós vivemos num tempo que ainda tem pessoas que acham que Cristo é sobrenome de Jesus. Tem Jesus Cristo, Jesus Oliveira, Jesus... Interessante, eu acho, na América Latina é muito comum as pessoas darem o nome de Jesus, né, para os seus filhos. Mas Cristo, quando você fala Jesus Cristo, você não está dando o sobrenome dele, você está fazendo uma confissão de fé. Resta saber se ela é vazia ou cheia de fé. A confissão ela é breve, porém ela inclui tudo que é necessário para a nossa salvação, meus irmãos. Cristo, o que é isso? Cristo é a palavra grega que corresponde à palavra hebraica Messias, ou o ungido. É isso que significa. Jesus Cristo significa Jesus Messias, ou Jesus o ungido. No Antigo Testamento, a unção com óleo, que hoje barbarizaram na igreja, e tem gente que unge carro, cachorro, roupa íntima, mas no Antigo Testamento, a unção com óleo, ela simbolizava a nomeação de uma pessoa por Deus para um determinado ofício. O ungido, então, se referia a um homem a quem Deus escolheu e capacitou pelo seu Espírito a servi-lo num ofício sagrado. Todos os 3 ofícios do Antigo Testamento, profeta, sacerdote e rei, eles eram nomeados desta maneira, por meio da unção com óleo. E todos esses 3 ofícios estão reunidos e repousam no nosso Redentor Jesus Cristo, profeta, sacerdote e rei. Yahvé, no Antigo Testamento, ele prometeu a vinda de um justo servo do Senhor, em Isaías 42, o qual seria um profeta como Moisés. Lembra da promessa lá em Gênesis? Deus erguerá um homem assim como eu, um sacerdote como Melquisedeque, e um rei como Davi, ungido do Senhor. Jesus é o ungido, ou seja, não um ungido qualquer, mas o ungido com letra maiúscula por excelência, o realizador de tudo aquilo que o Antigo Testamento falou e profetizou, indicou e sugeriu, capítulo por capítulo. Todo o Antigo Testamento aponta para esse o ungido, Cristo. Em relação aos reis, sacerdotes e profetas de Israel, Jesus é incomparavelmente mais que o principal deles, ao ponto de Davi dizer: disse o meu Senhor ao meu Senhor, disse Yahvé a Adonai. E Jesus ainda deu um cutucão no povo. Vocês dizem que o Messias é filho de Davi, então como que Davi disse que ele era seu Senhor? Disse Yahvé a Adonai: assenta-te à minha destra. Ele é o Senhor. Todos os homens do Antigo Testamento, reis, sacerdotes e profetas, foram servos. Ele é o Senhor. Ele é o testemunhado, eles são apenas as testemunhas. Ele é o sentido de todas as palavras do Antigo Testamento. Ele é o esperado que todos esperavam, o prometido que todas as promessas de Deus prometeram e se cumpriram em Cristo Jesus.
Ele é também o Filho do Deus vivo. A resposta de Pedro uniu o título messiânico de Jesus à sua filiação. Originalmente, Filho de Deus era um título dado a Israel. Deus tratava Israel como seu filho. Yahvé disse a Moisés, lá em Êxodo 4, diga a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Jesus é o Israel ideal. Jesus é o Israel perfeito. Jesus é o Israel como videira, em quem o próprio Israel e nós, os gentios, somos enxertados. Voltando a falar de ser um título de Israel e essa identificação, no período do Novo Testamento, esse título foi usado como um título messiânico. No Evangelho segundo Mateus, lá no capítulo 2, esse título indica que Jesus é esse Israel ideal. Do Egito chamei o meu filho. O que Deus fez com o povo de Israel, Deus fez com Jesus Cristo como o cumprimento do Israel ideal. Do Egito chamei o meu filho. Ainda em Mateus nós vemos que o rei servo, ele agrada completamente a Deus o Pai. Tu és o meu filho, em quem eu me comprazo. Capítulo 3, no batismo de Jesus. Ele é aquele que tem um relacionamento singular com o Pai. E, portanto, meus irmãos, o único adequado como mediador, o único mediador do poder e da verdade de Deus. Vimos isso no capítulo 11. Jesus é filho, não um filho, mas o filho por excelência. É o único e incomparável em sentido absoluto. Ele é aquele único a quem o Pai confiou tudo e sem o qual ninguém pode conhecer o Pai. O Filho do Deus vivo é o próprio Deus vivo. O Filho do Deus vivo é o próprio Deus vivo. Uma nota da Bíblia de Genebra diz assim: Jesus é ao mesmo tempo plenamente Deus e plenamente homem. Tudo que Deus nos criou para ser, bem como tudo que o próprio Deus é, estava, está e estará para sempre verdadeira e claramente presente na pessoa única de Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. João, no prólogo do seu evangelho, falou de maneira profunda sobre esse mistério e disse o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. E o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Aleluia! Unigênito do Pai. Por meio dessa confissão fundamental e edificada sobre ela, foi fundada e edificada a comunidade do Novo Testamento, a igreja cristã. Conforme nós veremos, Jesus é o ungido prometido, o Filho de Deus enviado por Deus. Observe como Jesus respondeu. Ele diz: bem-aventurado és tu, Pedro. Ou seja, ele reconheceu a confissão como sendo verdadeira, reivindicando ser o Messias, ser o Filho do Deus o vivo, confirmando a sua deidade. Ele era Deus. Assim, qualquer pessoa que diminua Cristo com relação ao Pai, ou que diminua Cristo como um Deus menor, não conhece a Cristo, não conhece a Deus.
Jesus ainda teria muito de ensinar aos seus discípulos para que eles entendessem o que essa confissão significava. Observe que logo a seguir Jesus os exortou a não dizer nada para ninguém. Assim, eu quero analisar brevemente com os irmãos o seguinte: o entendimento real dos apóstolos. Nós podemos afirmar que Pedro e os discípulos acertaram o título, mas não entenderam o conceito de Messias. O conceito de Messias na cabeça deles ainda estava errado. Eles tiveram a percepção de que Jesus era especialmente revestido de plenos poderes pelo Deus vivo. Entretanto, isso não significa que eles compreendiam tudo que o termo passou a significar para a igreja, em termos de doutrina sobre a Trindade, sobre ele ser realmente o Filho de Deus triuno, a qual o Espírito Santo também é Deus. Sobre eles entenderem a real função do Messias como servo sofredor. Eles afirmaram que Jesus era o rei verdadeiro, que era o rei escatológico esperado e profetizado no Antigo Testamento. Mas aí eu vou dar voz aqui a um teólogo que alertou o seguinte: devemos ter cuidado para evitar dois pontos de vista opostos. Primeiro, nós não devemos pensar que até este momento os discípulos não nutriam nenhuma esperança ou intuição de que Jesus era o Messias. Porque, meus irmãos, se esse fosse o caso, aqueles homens que trocaram a lealdade de João Batista para seguir Jesus, eles seriam tolos. Contudo, o ministério de Jesus, ele tornou-se um enigma depois para o próprio João Batista, que mandou perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar algum outro? Também não foi essa a primeira vez que os discípulos reconheceram Jesus como o Messias. Nós vemos nas declarações registradas pelo apóstolo João, no capítulo 1, o seguinte: André encontrou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Logo à frente, então, Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Eles tinham proclamado isso já nesse momento, mas eles entendiam de fato isso? Ainda não. E nesse momento mais à frente, com essa confissão gloriosa, eles também ainda não entendiam plenamente aquilo que estavam começando a entender. Em segundo, continuou o teólogo, nós não devemos pensar que após essa confissão, a compreensão dos discípulos quanto à identidade de Jesus estava estável e madura, porque os versos que sucedem imediatamente derrubam essa conclusão tão fácil. Jesus fala do seu sofrimento, e o que Pedro diz? Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum lhe irá acontecer. Ele não entendia quem era o Messias e o que o Messias ia fazer. Ao mesmo tempo que ele proclamava essa grande confissão: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, Pedro não tinha nenhuma noção de um Messias que deveria sofrer, morrer e ressuscitar. A fé dos discípulos não era ainda uma fé madura, conforme veio a ser após a ressurreição do nosso Senhor e ao envio do Espírito Santo de Deus. Quantas vezes nós encontramos nos evangelhos, depois da ressurreição, os discípulos compreenderam que isso se referia a tal coisa, porque até então não entendiam, mas o apóstolo ou o servo, o discípulo que estava registrando isso no evangelho, já tinha o Espírito Santo e podia registrar isso. Portanto, meus irmãos, é importante não vermos mais do que o texto diz. Nós temos que fazer sim a nossa aplicação, mas temos que entender o que estava acontecendo. Para nós hoje, e para o próprio Mateus quando escreveu, a realidade era outra do fato histórico que ele está narrando. Mas, ainda que o entendimento deles não fosse tão esclarecido quanto se tornaria mais tarde, ele foi concedido pelo Pai. E ia muito além do que Pedro e os demais discípulos poderiam ter concluído por eles mesmos. E isso é glorioso. E sobre isso nós vamos falar mais na próxima oportunidade, que eu vou voltar a esse texto para especificar justamente isso. Bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi sangue e carne que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus.
Vamos fazer algumas aplicações breves. Primeira aplicação, e talvez a mais importante. Jesus nos pergunta hoje, ainda, irmãos, para cada um de nós: quem dizeis vós que eu sou? Quem dizeis vós que eu sou? Ainda hoje o povo crê em um outro Cristo, não no Cristo revelado nas Escrituras. O mundo tem a sua opinião sobre Cristo, a religião tem a sua opinião sobre Cristo, muitos dizem muitas coisas sobre Cristo, uns certos, outros errados. Mas independentemente do que os outros dizem, cada um de nós precisa responder quem Jesus Cristo é para você, para nós. Essa é a pergunta mais importante, meus irmãos e senhores. Não existe resposta neutra para essa pergunta. Nós precisamos responder sinceramente, porque na resposta repousa tanto a nossa salvação ou a nossa condenação. Quem dizeis vós que eu sou? Que o Espírito Santo possa ministrar e fazer com que cada um tenha a resposta correta. Segunda aplicação, nós precisamos crer no Evangelho, pois ele é a proclamação do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Creiamos nisso, meus irmãos, não com frases decoradas, não com frases emocionadas, mas como nos exortou um Pedro mais velho, mais maduro na fé, na sua primeira epístola, que nós estejamos sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Que nós estejamos preparados para responder a cada um a razão da esperança que há em nós. Qual é a sua esperança? Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Jesus é o Messias prometido, que foi ungido por Deus como nosso profeta, nosso sacerdote e nosso rei, que pela sua morte na cruz satisfez a justiça de Deus, que estava nos reconciliando consigo mesmo através do seu Filho. Ele é o Filho do Deus, o vivo. Nós somos aceitos por Deus Pai pelo mérito e pelo sacrifício de Deus Filho no poder do Espírito Santo. Que saibamos dar a razão da nossa fé. Terceira aplicação, observe o amor de Jesus. Ele questiona para ensinar, não para reprovar, para ensinar. Ele questiona para que nós saibamos dizer no que cremos. Não porque ele não saiba se nós cremos ou não, ou quem crê ou não, mas para que nós saibamos. Ele demonstrou o seu amor morrendo por nós. Retribuamos esse amor morrendo para nós mesmos e vivendo para Ele. Ele nos amou primeiro e morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Crer que Ele é o Messias, o Filho do Deus vivo, é crer no seu amor, é experimentar esse amor, porque somente aquele que foi alvo desse amor pode crer nesse amor e responder ao amor do Pai com amor ao Filho. Quarta aplicação, se cremos que Jesus é o Cristo de Deus, nosso Senhor, vivamos então de maneira adequada. Senhores, nós podemos honrá-lo com os nossos lábios, mas os nossos corações podem estar longe dele. Será que as nossas vidas estão proclamando constantemente quem Cristo é? Que Cristo que a nossa vida proclama? Será que nós temos em Cristo um Salvador, a quem nós recorremos apenas nas nossas necessidades, mas que no restante do tempo nós desprezamos, porque Ele não se encaixa na nossa agenda, na nossa programação de vida, que é muito corrida e tumultuada? Será que a nossa obediência a Cristo, ela faz uma declaração prática e pública sobre Ele e sobre o seu senhorio? Será que as pessoas olham para nós e sabem que nós temos um Senhor nos céus?
O que as nossas vidas declaram a respeito de Cristo no dia a dia, fora da igreja. Porque aqui todo mundo é santo, mas fora da igreja, na escola, no trabalho, na universidade, em casa, dentro do carro, sozinho no banheiro, na frente do computador, com o celular em mãos, na frente de uma prateleira de mercado. Quinta e última aplicação. Aprendamos a importância prática dessa declaração. Meus irmãos, não interessa se nós estamos bem empregados ou desempregados. Não importa se nós estamos desfrutando de prosperidade ou amargurando dívidas. Não faz diferença se nós estamos cansados de tudo ou tranquilos. Não importa se nós fomos abandonados pelo esposo, esposa, filhos, pais. Não faz diferença se nós estamos doentes ou se estamos saudáveis. Não muda nada se os nossos queridos estão doentes ou saudáveis. Não é o nosso bom humor, a nossa posição, não é a nossa tristeza, não é a nossa angústia, não é a nossa depressão que definem quem nós somos ou o nosso futuro. O que faz diferença é confessar, crendo de todo o coração e vivendo com toda a confiança que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus, o vivo. É isso que garante, meus irmãos, que em toda e qualquer situação nós sejamos mais do que vencedores. Que o Espírito Santo ajude a cada um dos senhores a responder: e vós, quem dizeis que Cristo é? Que Deus Pai seja misericordioso conosco, por meio do Senhor Jesus Cristo. Amém.